Nesta segunda-feira, a Defensoria Pública do Estado do Pará afirmou que 5 empresas brasileiras e 3 estrangeiras usaram terras públicas na Amazônia para lucrar de forma irregular com a venda de créditos de carbono para gigantes multinacionais. Os casos foram levados à justiça pela própria Defensoria Pública do Pará, que entrou com 3 ações civis públicas na Vara Agrária de Castanhal, contra os envolvidos em 3 projetos de crédito de carbono localizados na área rural de Portel. Com mais de 62 mil habitantes, Portel é um município onde vivem populações ribeirinhas. Fica a 13 horas de barco de Belém, a 263 quilômetros da capital, e é cortado pelas águas de diferentes rios do arquipélago de Marajó. Entre as multinacionais estão empresas mundialmente conhecidas, como farmacêuticas, companhias aéreas e até um clube de futebol da Inglaterra. Elas compraram esses créditos para compensar as próprias emissões de gases do efeito estufa. As compras foram feitas de modo legal, na maior certificadora de venda de créditos de carbono no mundo, a Verra, sem indicativos de que poderia haver problemas nos créditos. As multinacionais não são alvo das ações da Defensoria Pública. Os processos são contra as empresas que geraram os créditos de carbono. Segundo informações, as multinacionais alegam, de forma geral, que não tinham conhecimento das irregularidades apontadas pela Defensoria. Já o clube de futebol ainda não deu nenhum parecer sobre o caso. O Amazonas sofre com a seca em diversos pontos por conta do impacto do fenômeno El Niño, que provoca alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água. Onde ficava o Lago Aleixo, resta apenas um curso d'água e uma grande extensão de terra rachada. Moradores da região afirmam que sofrem prejuízos com a falta d'água. Não muito longe do ponto turístico onde se encontram as Águas Pretas do Rio Negro e as Barrentas dos Solimões, 2 dos principais afluentes do Amazonas, um lago desapareceu, deixando exposta uma grande extensão de terra rachada. Onde estava o Lago do Aleixo, resta apenas um pequeno curso d'água, um símbolo da gravidade da seca que afeta o estado do Amazonas e Manaus. A gente tem que resistir, porque não tem para onde ir, né? A gente não tem outro canto para ir, aí é um jeito ficar aqui, né? Até a água voltar de novo. O prejuízo é muito grande. Assim, principalmente o psicólogo da gente, que a gente tem que preparar, né, para essas coisas aí. Se a gente não lutar, a gente não tem as coisas. Tá difícil, muito difícil. Na última sexta-feira, o governador Wilson Lima decretou estado de emergência em 55 municípios do Amazonas, com a capital estadual entre eles. Autoridades também adotaram uma série de medidas para ajudar as populações afetadas, com a distribuição de 50 mil refeições. A região sofre com o impacto do El Niño, que reduz a formação de nuvens e, portanto, de chuvas. Os efeitos do fenômeno são cada vez mais intensos em um país particularmente vulnerável às mudanças climáticas. Aqui está sujeito a muitos tipos de doenças, entendeu? Que vai surgir. Isso aqui vai surgir muitas calamidades ainda. Daqui até o terminal da vazante, vamos ter muita coisa ruim ainda. Muito mesmo. Pode e contar. O que fazer? Aqui a gente não tem saída assim não, tá? É cada um por si e Deus por todos. Aumento de homicídios e de roubo de veículos na capital americana. Washington vive um crescimento dos índices de violência que trouxeram de volta o fantasma de tempos em que a cidade era uma das mais violentas dos Estados Unidos. Washington chegou a ser o epicentro da epidemia de crack e a capital do homicídio dos Estados Unidos. Ainda que as taxas associadas à violência dos anos 1990 estejam distantes, o aumento da criminalidade se tornou uma preocupação nos últimos tempos. Enquanto o número de homicídios diminuiu em outras cidades do país, esta taxa aumentou em 28% na capital americana, em comparação com o mesmo período no ano passado.
Vários casos se tornaram símbolo deste fenômeno, como uma menina morta após ser atingida por uma bala perdida, um jovem afegão assassinado ou um adolescente morto a facadas durante uma discussão sobre molhos à porta de um McDonald's. Além disso, estatísticas também indicam uma piora da situação de segurança. O número de roubos de veículos à mão armada mais que dobrou na capital federal. A situação ainda não é comparável à das décadas de 1980 e 1990, quando grande parte da cidade era considerada perigosa. Mas muitos reconhecem que tiveram que mudar os hábitos, como deixar de abastecer os carros à noite para não correr o risco de passar por um assalto. Especialistas ainda divergem sobre os motivos do aumento dos índices. Alguns acreditam que possa estar relacionado a uma mudança no comando da polícia da cidade, enquanto outros defendem que seja causado pela minimização do papel do tráfico de drogas na violência armada. Os líderes separatistas armênios de Nagorno-Karabakh vão ficar no território até a conclusão das operações de ajuda às vítimas. A promessa foi feita nesta segunda-feira. Os líderes separatistas armênios de Nagorno-Karabakh, que anunciaram a rendição após uma explosão relâmpago do Azerbaijão, prometeram nesta segunda-feira que permanecerão no território até a conclusão das operações de ajuda às vítimas. O governo da Armênia também acusou as tropas de Baku de abrir fogo perto da fronteira. A ofensiva vitoriosa lançada pelo Azerbaijão nos dias 19 e 20 de setembro neste território habitado, principalmente por armênios, deixou quase 600 pessoas mortas. Após a rendição, quase 100 mil armênios que viviam em Nagorno-Karabakh iniciaram um êxodo para a Armênia, temendo represálias por parte do Azerbaijão. Pelo menos 170 pessoas que tentaram fugir morreram na explosão de um depósito de combustíveis na única rota que liga este território à Armênia. Na semana passada, as autoridades separatistas deste território, oficialmente reconhecido como parte do Azerbaijão, anunciaram a próxima dissolução do seu governo. A independência de Nagorno-Karabakh nunca foi reconhecida pela ONU. Armênia e Azerbaijão travaram duas guerras pelo controle do território, uma entre 1988 e 1994 e a segunda no fim de 2020, antes da experiência de Baku, em setembro. Depois do Congresso aprovar uma lei orçamentária que impede a paralisação do governo americano, o presidente Joe Biden afirmou que o país não vai abandonar a Ucrânia. O presidente Joe Biden prometeu neste domingo que os Estados Unidos não abandonarão a Ucrânia, mesmo com a retirada da ajuda a Kiev, em um acordo temporário, para evitar a paralisação do governo federal, conhecida como shutdown. Biden destacou que existe uma sensação avassaladora de urgência para fazer com que o Congresso aprove um novo pacote de assistência à Ucrânia nos próximos dias e semanas, enquanto o país enfrenta uma invasão russa. Na noite passada, o Congresso aprovou a lei de gastos que vai manter a promessa do governo aberta. Isso é uma boa notícia para o povo americano, porque não vamos precisar da paralisação e uma crise desnecessária foi evitada. O democrata criticou os republicanos e pediu ao presidente da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy. E no próximo bloco, pelo menos 45 pessoas morreram no incêndio de grandes proporções em um quartel na polícia do Egito. E Prêmio Nobel de Medicina foi concedido a cientistas pelos estudos que permitiram o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.